Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Uma conversa entre homens. Ela te acha especial ou é só a sua vez? Uma nuvem negra no horizonte. Uma tempestade se aproxima? O capítulo começa com o Cole refletindo sobre a situação de seu amigo Mahiro. Ele reflete que o Mahiro se apaixonou por uma vampira chamada Kiko. Ou seja, o Mahiro já cumpriu a condição para se tornar um servo. Ou seja, o Mahiro se tornará um subordinado antes do Cole. Nesse momento, o Mahiro chega. Ele comenta que está frio. O Cole concorda. O Mahiro pergunta se ele não está com frio usando esses shorts. Em seguida, o Mahiro diz que isso é meio repentino e pergunta como ele pode se tornar um vampiro. Talvez o Cole vença essa. O Mahiro então percebe que se expressou mal e explica que sabe os requisitos básicos. O que ele quer realmente saber é como o Cole faz para Nas não sugar o sangue dele toda hora. O Cole pensa em uma resposta, mas para no meio e faz uma observação. Ele fala que o Mahiro não teve seu sangue sugado. Ele não tem marcas no pescoço. O Cole pensa que o pescoço não é a única parte do corpo da onde se pode sugar o sangue. Então o Mahiro não teve seu sangue sugado ainda. O Mahiro então explica que a Kiko pediu para ele esperar mais um pouco, pois ela ainda não estava pronta. O Mahiro está bem desapontado com isso. O Cole pensa que isso é suspeito, afinal ele ouviu dizer que a Kiko é uma vampira excelente, já fez milhares de servos, mas baseado no que ela disse para o Mahiro, não é isso que ela deseja. O Cole então se lembra do que a Nasna disse sobre a Kiko. Ela ficou triste quando fez um subordinado, além de declarar: de novo eu acabei fazendo um servo, mesmo não sendo essa a minha intenção. O Cole continua refletindo. A Kiko não quer criar subordinados, mas só suga o sangue daqueles que a amam. Os dados são contraditórios, então o Cole diz que vai chamar um consultor. O Mahiro fica intrigado. Então, Akun, também conhecido como Manheira, entra em cena. Ele faz parte da consultoria. Ele cumprimenta o Cole e o Mahiro e comenta que está frio, e também questiona se o Cole não está com frio usando esses shorts. O Cole cumprimenta o Manheira e pergunta como ele está. O Manheira pede que o chame de Akun. O Mahiro fica confuso. É Manheira ou Akun? Cole então o apresenta dizendo que esse é seu amigo vampiro Manhê, mas o Akun corta o Cole, pedindo para ser chamado de Akun. O Mahiro então cumprimenta o Akun, o chamando pelo nome solicitado, e em seguida se apresenta. Diante disso, o Akun se volta para o Cole e diz: viu? Não é difícil me chamar de Akun. Mas o Cole diz que o primeiro encontro deles deixou uma forte impressão. A primeira impressão é muito importante. O Cole então explica por que chamou o Akun. Segundo ele, a melhor pessoa para esclarecer dúvidas sobre vampiros é um vampiro. O Akun concorda, mas pede para eles conversarem em um lugar menos frio. E pergunta se o Cole só chamou ele. O Cole diz que não, tem mais um. É como se estivesse esperando a sua deixa, esse mais um chega. Se trata do Hatsuka. Segundo alguns, esse cara é a melhor garota desse mangá. O Hatsuka nota o Akun, que prontamente se apresenta como servo da série e usa o seu verdadeiro nome, Akiyama. E foi só nesse momento que o Cole descobriu que o nome do Manheira não é Manheira e nem Akun, é Akiyama. O próximo que o Hatsuka nota é o Mahiro, então ele pergunta quem é esse humano e questiona se o Cole não está mantendo a parte dele do acordo com os vampiros. O Hatsuka continua e fala para o Cole se recompor, mas ele para, porque sentiu um cheiro peculiar. Ele se aproxima do Mahiro e diz que sente cheiro de vampiro nele, e o Cole confirma que é isso mesmo, e que o Mahiro sabe das condições para se tornar um vampiro. O Hatsuka foi o único que não falou do frio e nem dos shorts do Cole. Então, mais uma vez, o Akun sugere que eles vão para um lugar melhor. Então, eles vão para um banho público. Sugestão do Gabriel. Claro, tinha que ser. O Cole fica confuso e fala que o Hatsuka insistiu que conhecia um bom lugar. Então por quê? O Hatsuka se volta para o Cole e diz que só queria tomar um banho. O Cole pergunta por que o Hatsuka parece insatisfeito. O Akun indaga se o Hatsuka não está sendo um pouco relaxado. Dentro do estabelecimento, o Hatsuka é o primeiro a tirar a roupa, enquanto explica que para ele, essa é uma escolha sensata e pragmática, e quase ninguém vai lá a essa hora. Além disso, todos eles são homens, então não tem motivo para sentirem vergonha. Nisso ele entra primeiro. Mahiro e Akun ficam embasbacados ao verem a armadilha diante deles. O Cole fica surpreso com o fato do Akun não saber. E o Mahiro diz que o Hatsuka tem aquilo, e pergunta se o Cole pegou naquilo. Eita, calma aí, meu nobre. Deixando isso de lado, o Akun diz que já entendeu o que o Cole quer fazer. É mais fácil para homens conversarem com outros homens. O Cole fala que é exatamente isso. E o Mahiro fala que o Cole poderia ter avisado, pois ele levou um susto. O Cole se desculpa. O primeiro contato com uma trap é sempre surpreendente. Agora na sauna, o Cole e o Hatsuka estão juntos. O Cole explicou toda a situação e o Hatsuka fica surpreso. Ele diz que isso é raro. A Kiko revelou que é uma vampira.
Então o Hatsuka fala que não quer preocupar todos à toa, então ele vai falar uma coisa só para o Kou. O Hatsuka então diz que não sabe o que se passa na cabeça da Akiko, provavelmente bolas quadradas. O Kou pergunta se o Hatsuka se refere ao fato de Akiko não querer criar mais subordinados. O Hatsuka responde que sim. Ele continua dizendo que, embora ela fale isso, Akiko é a única que tem vários. O Hatsuka fala que tem 3 servos, o Kou já os viu. O Kou confirma, mas ele fala que isso não é muito. O Hatsuka ri e pergunta se ele está surpreso. O Hatsuka então fala que já que eles estão nesse assunto, ele vai contar uma curiosidade. É o seguinte, os vampiros geralmente ficam satisfeitos depois de fazerem apenas um servo. Ele volta a dizer que tem 3, já a Midori tem apenas 1. A Nico deve ter por volta de 5. Se ela quisesse, dá pra ter mais. Dava até pra competir com a Akiko, mas isso a gente vê lá pra frente. E a Kabura tem 7. Essa também, mas espera. Já a Akiko deve ter mais ou menos 50. O Kou fica impressionado. O Hatsuka então fala que acha que a Akiko é meio estranha. Ela chora e fala que não queria que isso tivesse acontecido. E depois ela vai embora e corta todo o contato com os seus servos. Então o Hatsuka pergunta se eles deveriam contar isso para o Mahiro. E ele pessoalmente não sabe como proceder, mas dá uma sugestão. Ao invés de fazer o Mahiro recuar baseado em ansiedades infundadas, é melhor deixar que ele tenha seu sangue sugado sem saber de nada. O Hatsuka termina falando que isso é o que ele pode dizer como vampiro, já que o Mahiro descobriu sobre eles. Agora, vamos ver como o outro lado da história está. O Akun e o Mahiro estão juntos em uma banheira quente. O Mahiro contou toda a sua situação para o Akun, e o mesmo diz que entende perfeitamente. O Mahiro pergunta se o Akun já passou por uma situação dessas. Ele diz que sim. O Akun fala que, embora nunca tenha encontrado a Akiko pessoalmente, ele pode dizer que o Mahiro é muito importante para ela. O Manheira continua e fala que ela vai tomar nossa vida original e nos chutar para o meio-fio. Isso não é uma decisão fácil de tomar. O Mahiro fala que entendeu. O Akun então prossegue. Já que a Akiko disse para esperar, então espere, afinal, você comprou um bilhete para a felicidade. Então, você só deve esperar com entusiasmo pelo futuro. E que futuro seria esse? Um passeio no trem do amor. Em pensamento, o Mahiro diz que não entendeu o que o Manheira quis dizer, mas foi muito legal. Voltando ao Gabriel e o Kou, o Hatsuka fala que, na opinião dele, a Akiko está dando um tratamento especial ao Mahiro, algo que ela nunca fez para nenhum servo. Então, talvez a história seja diferente. Talvez ela realmente queira um futuro com o Mahiro. O Kou fala que, contanto que eles possam explicar de uma forma esperançosa, o Hatsuka se levanta e diz que falar sobre o futuro de forma esperançosa é tudo o que eles podem fazer. E se voltando para o Kou, ele pontua que não importa o que o futuro reserva, o Mahiro não tem escolha, a não ser virar um servo. Agora no vestiário, o Hatsuka seca o cabelo, enquanto diz que isso foi ótimo. E o Kou se volta para o Akun e o Mahiro, e pergunta como foi a conversa deles. O Kou percebe que tem uma atmosfera diferente entre os dois, e pergunta o que está rolando, ao que o Mahiro responde que o trem do amor nunca para. O Kou fica confuso, mas o Kou fala que está feliz pelo Mahiro e o Akun estarem se dando bem. Nesse momento, o Kou repara algo nos óculos do Akun. O mesmo fala que eles são falsos, e explica que a visão dele melhorou depois que ele virou vampiro. Mas como ele usou óculos por muito tempo, seria estranho simplesmente parar. O Kou então pergunta se os óculos que ele usava antes eram diferentes. O Akun diz que sim. É óbvio que eles eram. Para começo de prosa, eles eram reais. O Hatsuka só escuta tudo isso. Nessa hora, alguém se mete na conversa. Esse alguém diz: Eu entendi. Mesmo que você saia com seus contatos só às vezes, você ficaria ajustando seus óculos sobre o seu nariz por força do hábito, mesmo que não esteja mais usando eles. E isso faria você se sentir estranho. O Mahiro chama a atenção do Kou. E o Kou, o Akun e o Mahiro olham na direção de onde a voz está vindo. Se trata da detetive. Ela continua falando: Agora, eu queria ver você, Akun, e meu querido mentiroso Yomori Kou. Pois é, a detetive voltou. A única informação nova que o Hatsuka trouxe foi que a Akiko corta todo o contato com os servos que faz. Todo o resto, a Nazumi já tinha dito. E o Mahiro tem sim uma escolha. Ele e o Kou estão na mesma posição. Ou o Mahiro vira vampiro, ou ele vai de base. Bom, obrigado pelo seu tempo. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado, valeu e tchau.